Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso segundo encontro das nossas aulas aqui do ensino médio do primeiro ano, ensino regular. Nessa segunda semana nós vamos começar a estudar os movimentos, na nossa cinemática. Cinemática é o estudo do movimento dos corpos. O que nós vamos começar a ver, para a gente conseguir construir o conhecimento de movimento uniforme? Nós vamos tratar de alguns conceitos da cinemática muito importantes para que sirvam de base para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Nós vamos ver qual que é o conceito de distância e deslocamento, a diferença entre eles. Vamos falar de referencial, de algumas unidades de medidas e vamos também tratar sobre a velocidade dos corpos. Tranquilo? Vamos então começar os estudos aí da aula de hoje. Medidas de comprimento, tempo e massa. Nós vamos observar, pessoal, que esses três conceitos vão ser muito importantes aqui na mecânica clássica, na cinemática. O estudo da física ele é baseado em observações e fenômenos, ou seja, não tem como eu tirar conclusões precipitadas, sendo que eu vou verificar alguma determinada experiência uma única vez. A gente tem que sempre fazer repetidas vezes, fazer bastante vezes essas experiências, esses experimentos, para que a gente consiga constatar no final aquela determinada teoria, aquela determinada lei que a gente quer provar. E a partir desta prova, dessa teoria que a gente tira, a gente consegue formar os princípios que vão ser expressos por fórmulas matemáticas. Então, a gente precisa fazer medidas para alcançarmos determinados conhecimentos científicos. Então, gera-se um problema, e a gente precisa resolver, achar um método para a resolução desses problemas. Ok? Nós vamos começar a falar aqui nesse início sobre a unidade de metro, que é a unidade de comprimento, a unidade fundamental, o metro. Vamos falar também sobre a unidade de massa, que é o quilograma, e a unidade de tempo, que é o segundo. Isso aqui, esses três, como eu falei anteriormente, essas três unidades vão ser muito importantes para nós, para o nosso conhecimento, para a formação do nosso conhecimento aqui na cinemática. As unidades elas podem apresentar múltiplos e submúltiplos, que acabam facilitando o nosso dia a dia. Outros submúltiplos também são muito conhecidos e usados, o centímetro, o milímetro, que são submúltiplos do metro. Então a gente vai ter que verificar e entender essas seguintes relações aí, entre essas grandezas. Olha lá, comprimento. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 1 centímetro equivale a 1/100º do metro. 1 milímetro corresponde a 1/1000º do metro. 1 grama equivale a 1/1000º do quilograma. 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. E 1 grama equivale a 1000 miligramas. Sobre o tempo, 1 minuto equivale a 60 segundos. 1 hora equivale a 60 minutos. Ou seja, para que eu saiba que 1 hora equivale a 3.600 segundos, eu tenho que lembrar do quê? Se 1 minuto equivale a 60 segundos, 1 hora equivale a 60 minutos. 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, 1 hora equivale a 3.600 segundos. E um dia equivale a 24 horas. Os conceitos iniciais. Cinemática. É o ramo da física que estuda os tipos de movimento. Existe uma infinidade de movimentos, mas a gente vai se preocupar somente com os movimentos em linha reta. Porque a gente vai supor que todos esses movimentos, os objetos, os móveis, vão estar sempre nessa condição, na condição de trajetória retilínea. Vamos então passar para alguns conceitos que vão nos ajudar muito. Referencial. Referencial é o ponto de onde um observador estuda determinado fenômeno. O mesmo fenômeno pode apresentar resultados diferentes para observadores diferentes. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, nessa tela.
Percebe que esse garotinho que está lá no chão, lá no solo, ele está observando essa bomba caindo do avião, fazendo uma trajetória parabólica? Olha lá, a bomba está fazendo uma trajetória parabólica. Porém, quem está dentro do avião vai estar vendo essa bomba caindo como? Em linha reta. Então, olha bem, significa que quem está em referenciais diferentes vai estar observando a trajetória de um determinado objeto de forma, de maneira diferente. Essa outra frase que nós colocamos aí, que a Secretaria de Estado de Educação colocou, olha lá. Por exemplo, um garoto e um astronauta. O astronauta está a bordo da estação espacial. Aí ele verifica uma pedra caindo. O garoto que está do lado de fora, como que ele vai ver essa pedra caindo? Em linha reta. Porém, o astronauta vai ver essa pedra caindo, fazendo uma curva, já que a pedra cai junto com o movimento de rotação da Terra, não é isso? Que a Terra não está rodando assim, ó, não é isso? Está rodando em torno do seu próprio eixo. Então, quer dizer, um outro exemplo, né? Então, a gente tem esse exemplo aí do astronauta com o menino, o garotinho, verificando essa pedra caindo. E a gente tem esse outro exemplo desse garotinho que está no solo, observando essa bomba caindo do avião. Não é isso? Então vamos lá. Vamos observar esse vídeo do canal no YouTube Só em 10 Minutos do professor Daniel Sfer. Muito interessante esse vídeo. Vamos dar uma olhadinha. Referencial e trajetória. O lugar a partir do qual você vai analisar um acontecimento é chamado de referencial. Quando uma grandeza física depende do referencial escolhido, dizemos que esta grandeza é relativa. E quando não depende do referencial, a chamamos de absoluta. Por exemplo, trajetória nada mais é do que o caminho seguido por um corpo. Vou te mostrar como ela é relativa. Para quem está acima da Terra, a trajetória da Lua é elíptica. Mas se levarmos em conta um referencial acima do Sol, a trajetória já é desse jeito aqui. Isso quer dizer que, dependendo do lugar que você analisa a trajetória da Lua, você pode obter respostas diferentes. O fato de um corpo estar em repouso ou em movimento também é relativo. Um corpo está parado, ou seja, em repouso, quando a posição dele não muda com o tempo. Estar em repouso não quer dizer que a pessoa não possa estar mexendo as pernas. Este rapaz na esteira está correndo em repouso em relação à freira, porque ele sempre fica no mesmo lugar quando observado por ela. Saiba também que sempre podemos inverter os referenciais, ou seja, se o rapaz está em repouso em relação à freira, podemos inverter e dizer que a freira também está em repouso em relação ao rapaz. Agora, este super-herói está em movimento em relação à freira e também em movimento em relação ao rapaz, porque sua posição muda com o tempo para os dois. Lembre que a mudança de referencial sempre pode ser feita e que a resposta sempre será igual. Se o super-herói está em movimento em relação à freira, então a freira também estará em movimento em relação ao super-herói. Entenda por quê. A posição do super-herói muda em relação à freira, ou seja, ele está em movimento para ela. A posição da freira muda em relação ao super-herói, ou seja, ela está em movimento para ele. Não dá para garantir que a trajetória de um corpo seja sempre a mesma. Assim como não podemos ter certeza que um corpo está em repouso ou em movimento para qualquer referencial. Portanto, se alguém perguntar para você se algo está parado ou em movimento, ou qual a trajetória desse corpo, responda: depende do referencial. Legal, né, pessoal? Olha bem essa tirinha aí, ó. Olha bem que ele está falando com o gatinho dele, com o Garfield lá, ó. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Né, John falando com Garfield. Aí Garfield responde para ele: obviamente, John, não está levando em conta a rotação da Terra. Ou seja, é uma
parodiazinha, né, uma ironia aí dessa tirinha, né, exatamente falando sobre referencial, né? Olha bem, para John, o Garfield está o quê? Em repouso, mas ele está em repouso em relação a John, que está ali paradinho do lado dele. Mas aí o Garfield, muito esperto, né, entendedor da física, ele vira para John e fala o quê? Você nem levou em consideração a rotação da Terra, ou seja, se a Terra está rodando, eu também estou em movimento, não é isso? Muito bacana essa charge, né? E as provas, né, provas do Enem, por exemplo, né, principalmente, eles levam em consideração muitas vezes essas interpretações, né, de charge. As interpretações de charge não acontecem só nas provas de linguagens, acontecem também nas outras provas, né, nas provas de ciências da natureza, como esse exemplo aí que eu dei aí para vocês. Então, vamos continuar com as nossas definições aí, né, que a gente está estudando. Corpo, ou corpo extenso, é um objeto que possui massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, o seu tamanho pode interferir nos fenômenos estudados. Partícula, objeto com dimensões desprezíveis, ou seja, seu tamanho é tão pequeno que não altera em nada o fenômeno estudado. Observação, um objeto é considerado corpo ou partícula dependendo dos seus arredores. Por exemplo, uma bola de gude é um corpo dentro de um saco de bolas de gude, enquanto uma bola de basquete é uma partícula em uma cidade grande como Belo Horizonte. Ou seja, tudo vai depender sempre de um referencial, não é isso? Olha bem, a bolinha de gude ela possui massa, mas quando a bolinha de gude está dentro de um pacotinho cheio de bolinhas de gude, a gente não pode falar que ela é uma partícula. Mas se eu pego uma bolinha de gude dentro de um bairro inteiro de Belo Horizonte, ela passa a ser partícula, né? Então eu tenho sempre que levar em consideração o quê? Se esse corpo ou partícula, para eu determinar se é um ou outro, os seus arredores. Eu tenho que sempre verificar o quê? Quais são as dimensões que estão sendo tratadas ali. Móvel é um objeto com a capacidade de se mover. Posição é o ponto onde o corpo se encontra. Distância percorrida. Simplificadamente, é o comprimento que o móvel anda de uma posição a outra. A sua unidade no Sistema Internacional de Unidades, né, a sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é o metro. Mas nada impede também de ser em quilômetros, ok? Você pode estar expressando também a unidade de posição em quilômetros, mas no Sistema Internacional a unidade fundamental é o metro. Né? Então a gente pode fazer essa conversão de acordo com aquela tabelinha que a gente viu lá atrás, né? Que 1 quilômetro equivale ao quê? Equivale a 1000 metros. O deslocamento é a menor distância entre as posições inicial e final de um móvel, não importando o percurso ou a distância percorrida. A sua unidade no Sistema Internacional também é o metro. Vamos dar uma olhadinha nisso aí, ó. Imagina nessa primeira figurinha aí, ó, vertical. Posição final e posição inicial. Vamos supor que eu jogue essa pedra, que eu abandone essa pedra numa determinada altura, lá, posição inicial, a pedra está lá em cima, soltei. Olha o que vai acontecer, a pedra não vai cair e vai chegar lá embaixo, posição final. Então, qual que é a distância que essa pedra vai ter percorrida? Vamos supor que a altura de onde eu soltei essa pedra é de 5 metros. Qual foi a distância que a pedra percorreu? 5 metros, não é isso? E qual foi o deslocamento que ela percorreu? Também de 5 metros, ok? Agora, olha essa outra figura aí, ó. Posição inicial e posição final. Vamos imaginar que essa distância percorrida seja dando essas 3 curvas aí, ó. Tá vendo? Deu essas 3 curvas. Vamos imaginar que essa distância que ele percorreu para sair da posição inicial e chegar até a posição final seja de 15 metros. Porém, o deslocamento nesse caso não vai ser igual à distância percorrida. Por quê? Porque deslocamento é um vetor. Ele é sempre calculado e determinado por uma linha reta, por um vetor. Então vamos supor que esse vetor aí, ó, meça 10 metros. Então, se da posição inicial até a posição final ele fez essas 3 curvas e gastou 15 metros, mas a distância reta entre posição inicial e posição final é de 10 metros, então a gente vai ter que a distância total percorrida é de 15 metros e o deslocamento é de 10 metros. Ou seja, nesse caso, que é diferente do primeiro caso ali, ó, da pedra quando ela foi solta,
o deslocamento e a distância não se coincidem, não são iguais. Beleza? Porque o deslocamento é sempre determinado como um vetor em linha reta. Né? Da aula passada que nós estudamos vetores, né? E a velocidade? Velocidade é a taxa de variação da posição de um móvel ao passar do tempo. Ou seja, eu também posso falar que velocidade é a rapidez com que o movimento é realizado. Né? Dizemos que uma tartaruga tem baixa velocidade na terra e alta velocidade na água. Isso porque ela demora muito tempo para mudar a sua posição em terra firme. Porém, com seu corpo é adaptado para o ambiente aquático, na água ela consegue mudar a sua posição em bem menos tempo. Ok? Então, velocidade nada mais é o quê? Do que uma simples medida da rapidez no intervalo de tempo. No sistema internacional, medimos a velocidade em metros por segundo, mas existem outros, como quilômetro por hora, milha por hora, né? Ou seja, a gente usualmente utiliza aqui no Brasil o quilômetro por hora, mas é importante a gente entender que para converter de metro por segundo para quilômetro por hora, basta eu fazer o quê? Olha lá, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Para fazer o contrário, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, esse é um outro detalhe também que a gente tem que ter na nossa cabeça para fazer alguma conversão. Se eu precisar de fazer algum exercício que envolva conversão de unidades. Então, relembrando, né? Repetindo, para eu converter de 1 km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E para converter de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Tudo bem, pessoal? Uma particularidade que devemos observar é o sentido do movimento. Toda estrada tem um ponto de início chamado de marco zero ou posição zero. Você já deve ter observado quando você vai viajar que tem aquelas plaquinhas, né, na beira da estrada, aquelas plaquinhas ou azul ou verde, marcando qual a distância que eu estou num determinado momento naquela estrada, né? Então, o que acontece? Vamos supor que o meu movimento seja esse primeiro aí, ó, da primeira linha, dessa caminhonete indo da esquerda para a direita. O que está acontecendo com as plaquinhas? Olha lá, quilômetro 72, quilômetro 73, quilômetro 74, ou seja, as posições estão o quê? Aumentando. Então, esse sentido aí me fala que a velocidade vai ser o quê? Vai ser positiva. Porém, se a caminhonete estiver voltando, olha lá, segundo caso, quilômetro 72, 73, 74. Então, indo da esquerda para a direita, eu vou ter o quê? Quilômetro 74, quilômetro 73, quilômetro 72, né? Indo da direita para a esquerda, né? Melhor dizendo. Então, quando eu tenho um movimento da esquerda para a direita, a velocidade é positiva. E quando eu tenho um movimento de volta, né, da direita para a esquerda, eu vou ter a velocidade negativa. Ou seja, você nunca vai ver lá no seu carro o velocímetro indicando nenhum valor negativo. Né? A velocidade é sempre positiva. Porém, para a gente diferenciar se o movimento é progressivo ou retrógrado, a gente sempre vai tratar como a velocidade sendo positiva para o movimento progressivo e negativa para o movimento retrógrado. Tudo bem, pessoal? Consideramos o chão o marco zero das altitudes. Ao arremessarmos uma pedra para o alto, ela sobe por um tempo, afastando-se do chão, e em seguida ela cai, voltando a se aproximar do chão. Enquanto ela se afasta subindo, a sua velocidade vai ser positiva, a gente vai adotar isso. Está subindo, a velocidade é positiva. Quando ela volta, a pedra começa a cair de volta, a velocidade vai ser negativa. Então, o que a gente está adotando aí? Ó? Se o movimento for na horizontal ou na diagonal, por exemplo, da esquerda para a direita, velocidade positiva, movimento progressivo. Se a velocidade, né, se o meu móvel estiver vindo da direita para a esquerda, o movimento vai ser retrógrado, velocidade negativa. Da mesma forma, se o movimento for de queda livre, na vertical, se ele sobe
velocidade positiva. Ao descer, velocidade negativa. Agora é hora de fazer o quê? Agora é hora de testar os nossos conhecimentos. Se for preciso, a gente volta, revisa, faça novamente os estudos pelo PET, pelas apostilas, por livros, pela própria internet, ou até mesmo, se precisar, reveja essa videoaula. E aí a gente vai partir para onde? Para a nossa atividade avaliativa, que eu vou postar aqui mesmo na Google Sala de Aula, né? Na nossa sala de aula virtual, né? Nós vamos postar aqui, eu vou postar aqui na nossa sala de aula virtual. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.